Israel, o relógio profético de Deus. Desde os tempos mais antigos, Deus estabeleceu promessas eternas à nação de Israel. Através de Abraão, o Senhor declarou que daquela descendência surgiria uma grande nação que abençoaria todas as famílias da terra. Gênesis 12. Israel foi escolhido como povo da aliança, separado por Deus para um propósito eterno: revelar ao mundo o seu plano de redenção. Mas a história de Israel sempre foi marcada por desafios, desde o Egito, passando pelo deserto, enfrentando inimigos como os filisteus, babilônios, assírios, até os romanos. Foram tempos de guerras, exílios e sofrimento. O templo foi destruído, o povo disperso, mas as promessas de Deus permaneceram intactas. E no auge do silêncio, Deus enviou seu Filho Jesus, o Messias esperado. Muitos não o reconheceram, mas foi através dele que se cumpriram as profecias messiânicas. Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou em solo israelense. Foi em Jerusalém que ele entregou a sua vida e prometeu voltar. Após a destruição do templo em 70 d.C., os judeus foram expulsos da sua terra, espalhados pelas nações por quase 2000 anos. Durante esse período, enfrentaram perseguições, sofreram atos de violência em massa e, mais recentemente, o Holocausto, onde 6 milhões de judeus foram mortos pelos nazistas. O nazismo representou uma das expressões mais violentas do ódio contra o povo de Deus. A fúria de Hitler contra os judeus foi tão intensa que se tornou o estopim para a Segunda Guerra Mundial. Era mais que política. Era uma investida no campo espiritual, uma tentativa satânica de exterminar o povo da promessa. Tudo parecia indicar o fim de Israel como nação, mas Deus não esqueceu a sua aliança. O milagre aconteceu em 1948, após séculos de dispersão. Israel voltou a ser reconhecido como Estado soberano, em um único dia, conforme profetizou o profeta Isaías, em Isaías 66:8. Israel renasceu, e desde então, enfrentou inúmeras guerras. A Guerra da Independência em 1948, a Guerra dos 6 Dias em 1967, a Guerra de Yom Kippur em 1973. Assim por diante. Em cada batalha enfrentada, Israel triunfou, mesmo enfrentando inimigos em vantagem numérica. Não foi por força militar apenas, mas pela mão do Senhor. E mais, mesmo sendo um pequeno país cercado por nações hostis, Israel se tornou um dos polos mais avançados em ciência, tecnologia e inovação do mundo. É de lá que saem invenções em agricultura no deserto, medicina, inteligência artificial, segurança cibernética, dessalinização da água, entre outros. Muitas das tecnologias que usamos hoje em celulares, softwares e até tratamentos médicos têm origem em centros de pesquisa israelenses. Como pode uma nação tão pequena, com recursos limitados e constantemente ameaçada, ser uma potência tecnológica mundial? Isso é mais uma prova da direção e da bênção de Deus sobre seu povo. Como disse Moisés em Deuteronômio 28, o Senhor exaltaria Israel sobre todas as nações, se eles dessem ouvidos às suas determinações. Mesmo em rebeldia, há sobre Israel uma promessa irrevogável. Hoje, mais uma vez, os olhos do mundo se voltam para Israel. Em 7 de outubro de 2023, o grupo terrorista Hamas lançou um ataque brutal contra o território israelense. Homens, mulheres, idosos e até crianças foram mortos ou sequestrados. Mais de 1.200 civis inocentes perderam a vida em uma das maiores tragédias em solo israelense desde a fundação do Estado. O ataque chocou o mundo, mas o que se viu logo depois foi ainda mais preocupante. Personalidades públicas, movimentos progressistas, setores da mídia internacional e até universidades passaram a se posicionar contra Israel, minimizando o terrorismo e legitimando o Hamas, uma organização radical islâmica que prega a destruição de Israel e se opõe frontalmente aos valores da fé judaico-cristã. Isso revela que a guerra não é apenas territorial, é espiritual. O ódio contra Israel é, em última instância, um ódio contra a aliança de Deus e tudo o que ela representa. É uma guerra contra os fundamentos bíblicos, contra a fé em um Deus único, santo e verdadeiro, contra o plano de redenção que se iniciou com os patriarcas e se cumpre em Jesus Cristo. Em abril de 2024, o Irã, principal financiador do Hamas e do Hezbollah, rompeu décadas de conflito indireto e lançou ataques diretos contra Israel. A resposta israelense foi imediata. E agora, o Oriente Médio está imerso em uma crise com potencial devastador.
Especialistas já falam na possibilidade de uma terceira guerra mundial. Diante das alianças militares e interesses globais em jogo, este conflito atual não é apenas geopolítico, é profético. A Bíblia mostra que Israel é o relógio de Deus para a humanidade. Quando queremos entender em que tempo estamos no plano divino, devemos olhar para Jerusalém. Jesus disse em Lucas 21 que Jerusalém seria pisada pelos povos não-judeus, até que os tempos deles se cumprissem. Paulo afirmou em Romanos 11 que todo Israel será salvo. E o profeta Zacarias declarou que todas as nações se reuniriam contra Jerusalém no fim dos tempos. Estamos vendo essas peças se encaixarem agora. Israel está no centro da história, porque é o centro da profecia. Como igreja, não podemos nos calar. Precisamos estar atentos aos sinais e firmes na fé. Devemos lembrar da ordem que nos foi dada. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Salmo 122, versículo 6. Este é o tempo de interceder, de vigiar e de anunciar. Jesus está voltando. E o relógio profético não para.